Você já se perguntou quem realmente está falando quando você sente aquela convicção no coração? Muitos cristãos invocam o Espírito Santo, mas o veem apenas como uma força, um erro colossal. A Bíblia revela que ele é uma pessoa divina, eterna, com intelecto e emoções, o terceiro membro da Santíssima Trindade. O Espírito Santo não é uma energia abstrata. Ele é o Paracleto, o advogado que mora em você. E a verdade sobre a sua identidade completa, desde a criação até o Pentecostes, é o segredo que transforma uma fé morna em um poder que move montanhas. Fique conosco, porque a revelação bíblica completa de quem é o Espírito Santo vai mudar para sempre a forma como você vive a sua fé. Para muitos, o Espírito Santo é um mistério abstrato, uma névoa etérea de emoção ou apenas um poder impessoal a ser invocado em momentos de necessidade. Ele é, de longe, o membro mais incompreendido da Trindade, frequentemente relegado a um papel secundário em relação ao Pai, o Criador, e ao Filho, o Redentor. No entanto, a verdade bíblica completa revela algo totalmente diferente. Revela uma pessoa divina, eterna, com emoções, vontade e intelecto, cuja obra é absolutamente essencial para a nossa salvação, santificação e poder diário. Ele não é uma energia cósmica, mas Deus conosco, habitando em nós. Hoje, vamos mergulhar fundo nas Escrituras para desvendar a identidade completa do Espírito Santo, o Paracleto, o Consolador. Prepare-se, porque o que a Bíblia realmente ensina sobre ele pode revolucionar sua fé. O primeiro erro que precisamos corrigir é a percepção da sua natureza. Se você pensa no Espírito Santo como uma força, você está falhando em reconhecer a terceira pessoa da Santíssima Trindade. A Bíblia nos ensina que o Espírito possui todos os atributos de uma pessoa. Ele fala, ele ouve, ele ensina, ele guia, ele sente. Em Atos, lemos que o Espírito disse: "Separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado." Isso não é a fala de uma força, mas a decisão deliberada de uma mente. Além de ter intelecto, ele demonstra emoções profundas. A Escritura nos adverte a não entristecer o Espírito Santo de Deus. A tristeza é uma emoção complexa, reservada a seres dotados de sensibilidade e propósito. O que entristece o Espírito? Nossa incredulidade, nossa desobediência e, crucialmente, a divisão e a impureza dentro do corpo de Cristo. Ele também ama, intercede com gemidos inexprimíveis e tem ciúmes de nós, um zelo santo pela nossa dedicação a Cristo. E o mais importante, ele tem vontade. O Espírito Santo distribui os dons espirituais como lhe apraz, segundo sua própria determinação. Isso demonstra soberania e autoridade pessoal. Não podemos manipulá-lo ou forçá-lo a agir. Devemos submeter-nos à sua vontade divina. Portanto, o Espírito Santo não é uma manifestação vaga de Deus, mas Deus em sua plenitude, coeterno, coigual e consubstancial com o Pai e o Filho. A doutrina da Trindade é complexa, mas fundamental. O Espírito Santo não é o Pai e não é o Filho, mas ele se relaciona intimamente com ambos. É ele quem manifesta o Pai e o Filho no mundo e em nossas vidas. Em João 14, Jesus promete o Consolador, o Paracleto, que viria e permaneceria conosco. O termo grego paracleto é incrivelmente rico. Significa alguém chamado para estar ao lado, um advogado, um ajudante, um intercessor, um defensor. É a promessa de Jesus de que ele não nos deixaria órfãos, mas nos daria um substituto divino que viveria dentro de nós. Para entender a revelação completa, precisamos viajar no tempo, pois o Espírito Santo não é uma invenção do Novo Testamento. No Antigo Testamento, ele é conhecido como Ruach HaKodesh, o sopro sagrado ou o vento de Deus.
Sua obra no Antigo Testamento era primariamente focada em ações externas e temporárias. Na criação, Gênesis 1:2 revela que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ele não apenas estava presente, mas era o agente ativo que organizava e dava vida à matéria informe. Ele é o doador de vida. Ele capacitava indivíduos para tarefas específicas. Juízes como Gideão e Sansão foram revestidos do Espírito para liderar e libertar Israel. Profetas como Samuel e Elias eram inspirados pelo Espírito para falar a palavra de Deus. Em 2 Pedro, somos informados que os profetas falaram movidos pelo Espírito Santo. Ele era o motor da revelação. No entanto, essa unção não era permanente e era restrita a indivíduos selecionados. Davi, após seu pecado com Batseba, implora no Salmo 51:11: Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Isso reflete a realidade de que o Espírito poderia ser retirado se a desobediência fosse grave. Tudo isso mudaria dramaticamente com a chegada do Messias. A vida de Jesus Cristo é uma demonstração perfeita da obra do Espírito Santo. Ele foi concebido pelo poder do Espírito. Foi ungido pelo Espírito no seu batismo, onde o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Jesus realizou seus milagres, ensinou suas parábolas e, em última análise, se ofereceu na cruz, tudo pelo poder e direção do Espírito. A ressurreição, o evento central da fé cristã, também foi operada pelo Espírito de Deus. Mas o grande ponto de inflexão na história da salvação é a transição da antiga para a nova aliança, profetizada por Joel e Ezequiel. Ezequiel 36 prometeu: Porei o meu espírito dentro de vós e farei com que andeis nos meus estatutos. A promessa não era apenas que o Espírito viria, mas que ele habitaria no coração de cada crente, de forma permanente. Essa promessa foi cumprida de forma estrondosa no dia de Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Cristo. O Pentecostes não foi apenas um evento de línguas e vento, foi a inauguração da Era do Espírito, a criação da Igreja e a morada permanente de Deus em seu povo. A vinda do Espírito marcou o momento em que Deus parou de visitar seus templos feitos por mãos humanas e passou a fazer morada em templos vivos, nós. O Espírito Santo é o selo da nossa redenção. Ele é o penhor, a garantia, o adiantamento de nossa herança eterna. Se você tem o Espírito Santo, você é de Cristo. Se você não o tem, a Bíblia é clara: você não pertence a Ele. Agora vamos ao cerne da revelação que poucos cristãos compreendem plenamente: as funções essenciais e multifacetadas do Espírito Santo na vida do crente. A primeira função, e talvez a mais dolorosa e necessária, é a de convencimento. O mundo não pode receber o Espírito, mas o Espírito age no mundo para convencer a humanidade do pecado, da justiça e do juízo. Ele coloca um holofote sobre a nossa condição caída, forçando-nos a confrontar nossa rebelião contra Deus. Sem a obra de convencimento do Espírito, ninguém reconheceria a necessidade de um Salvador. Ele não apenas aponta o erro, mas aponta para Cristo como o padrão de justiça. A segunda função é a de regeneração. Ele é o agente ativo do novo nascimento. Quando Jesus disse a Nicodemos que era necessário nascer de novo, ele especificou: nascer da água e do Espírito. É o Espírito quem nos tira da morte espiritual para a vida em Cristo. É um ato soberano e milagroso que muda nossa natureza interior, dando-nos um novo coração capaz de amar e obedecer a Deus. Uma vez regenerados, o Espírito assume o papel de santificador. A santificação é o processo contínuo pelo qual somos transformados à imagem de Cristo. Isso não é algo que fazemos por esforço próprio. É uma parceria onde o Espírito nos capacita a dizer não
a carne e sim a vontade de Deus. O fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, é a evidência visível da sua presença e da sua obra em nós. Note que a Bíblia fala em fruto, singular, não frutos, plural, indicando uma unidade de caráter que deve ser manifestada em sua totalidade. O Espírito é também nosso guia e mestre. Ele nos conduz a toda a verdade. Quando lemos as Escrituras, a letra pode matar, mas o Espírito vivifica. Ele ilumina a palavra, transformando tinta e papel em uma voz viva e relevante de Deus para o nosso dia. Ele nos ajuda a entender os mistérios da fé, nos conduzindo em direção à vontade perfeita do Pai. O Espírito Santo não nos guia por sentimentos subjetivos ou misticismo vago, mas através da lente inerrante da palavra de Deus. Se uma suposta voz do Espírito contradiz a Escritura, essa voz não é de Deus. E, finalmente, o Espírito atua como nosso intercessor. Romanos 8:26 revela uma das verdades mais confortadoras. Quando não sabemos como orar, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele traduz nossas fraquezas e confusões em orações perfeitas que estão em total conformidade com a vontade de Deus. Ele garante que, mesmo em nosso silêncio e desespero, nossas súplicas chegam ao trono do Pai. Toda essa revelação nos leva a um ponto crucial. O relacionamento com o Espírito Santo não é opcional, é a própria essência da vida cristã. Aqueles que vivem no Espírito não andam na carne, mas manifestam o poder de Deus através dos dons espirituais. Os dons, como profecia, cura, ensino, serviço, são manifestações do Espírito dadas para a edificação da igreja. Eles são a forma como ele capacita a noiva de Cristo para cumprir a missão. O Espírito é o motor que transforma o cristianismo teórico em uma experiência poderosa e prática. Mas e esta é a verdade que poucos querem ouvir? Há um perigo real em relação ao Espírito Santo. A Bíblia fala sobre a seriedade de nossa resposta a ele. Existem 3 atitudes que o crente deve evitar. Primeiro, resistir ao Espírito. Como Estevão disse aos líderes judeus em Atos 7, eles sempre resistiram ao Espírito Santo. Isso se refere à incredulidade obstinada e à rejeição deliberada da verdade revelada. É fechar os ouvidos ao convencimento. Segundo, entristecer o Espírito. Já mencionamos isso, mas é vital. Isso ocorre quando pecamos conscientemente, quando permitimos que o velho homem prevaleça, quando mantemos mágoa, inimizade ou amargura. Terceiro, apagar o Espírito. Em 1 Tessalonicenses 5,19, somos instruídos a não apagar o Espírito. Isso geralmente se manifesta na supressão das manifestações do Espírito, seja em nossa vida pessoal, negligenciando a oração e a palavra, ou no culto coletivo, impedindo o uso ordenado dos dons espirituais. Apagar o Espírito é sufocar sua chama, tratando-o como algo sem importância. E há o aviso mais solene de Jesus, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esta é a verdade mais temida e mal compreendida. A blasfêmia contra o Espírito é o único pecado que não tem perdão, nem nesta era, nem na vindoura. O que é essa blasfêmia? Não é um xingamento momentâneo ou uma dúvida passageira. No contexto em que Jesus a pronunciou, era a atribuição deliberada e consciente da obra milagrosa e clara de Deus, realizada pelo Espírito Santo, a obra de Satanás. É um endurecimento final e irrevogável do coração, que, tendo visto a luz inegável da verdade divina e sabendo que é de Deus, escolhe chamá-la de trevas e atribuí-la ao mal. É a rejeição final da única pessoa que pode nos convencer da verdade. Ao rejeitar o Espírito, você rejeita o único caminho para o perdão. A revelação completa do Espírito Santo exige reverência e obediência.
Ele é a ponte entre o Deus invisível e o crente tangível. Ele é o poder que nos move da fraqueza humana para a glória divina. Ele é o autor da palavra, o guia da igreja e a garantia de nossa ressurreição futura. O Espírito Santo não é um conceito teológico frio. Ele é o Deus vivo que reside em você. Ele está te chamando à profundidade. Ele está te chamando para deixar de lado a superficialidade e buscar a intimidade com aquele que está presente para te transformar. Ele quer que você pare de apenas saber sobre Deus e comece a experimentar Deus em plenitude. Busque-o, obedeça-o e permita que ele manifeste o poder de Cristo em sua vida. Não o trate como uma influência secundária, mas como o Deus que opera tudo em todos. A verdade completa sobre ele é a chave para uma vida cristã que verdadeiramente move montanhas. Chegamos ao fim desta jornada profunda pela identidade do Espírito Santo. Esperamos que você nunca mais o veja apenas como uma pomba, um vento ou um sentimento, mas como o Deus pessoal e poderoso que habita em você. A partir de hoje, honre o seu papel de consolador, guia e santificador. Permita que ele o convença, o guie e o capacite. Se esta mensagem tocou seu coração e revelou uma profundidade da fé que você buscava, não guarde esta verdade só para você. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares que precisam entender a magnitude do Espírito Santo em suas vidas. Inscreva-se no canal A Fé Movendo Montanhas, deixe seu like neste vídeo para que a plataforma entenda a importância deste conteúdo e ative o sininho para não perder as próximas revelações bíblicas. Deixe também seu comentário. Qual aspecto do Espírito Santo mais revolucionou a sua compreensão? Sua participação é fundamental para continuarmos movendo montanhas de fé. Que Deus o abençoe poderosamente.